Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Aí vem Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Amém? Agora vamos para Mateus 1, 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vamos assentar em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus, que Deus tem para mim e para você. Deus veio fazer juízo com o homem, Deus veio fazer juízo com o diabo, Deus veio fazer juízo com tudo aquilo que estava errado, que todos se perderam, todos morreram, se perderam, e todos foram destituídos da glória do Senhor. E agora aqui Deus está fazendo um novo mundo, um mundo de salvação para mim e para você. Amém? E Ele está falando aqui nesse versículo 23, a respeito do Filho Jesus Cristo, porque Ele salvaria o mundo, o seu povo do seu pecado. Aquele povo ali era povo de Deus ou de Jesus? Amém? Então Deus está falando a respeito desse Filho dele, que haveria de se fazer carne, é porque Ele ia morrer por causa de nós, ia morrer por causa do seu povo. Então aí sim Ele ia dar salvação para o povo judeu. Quem entendeu? Amém? Então a Bíblia nos diz dessa maneira. Por isso Jesus disse: eis que todo o poder é me dado nos céus e na terra. Quando veio Jesus, quando ele era criança, não, porque ele era criança, estava embaixo de tutores, que eram dos seus pais. Mas depois, com 30 anos, começando o seu ministério, ele ia tomar lugar de filho de Deus e trazer para o mundo o ministério, ou mistério, daquilo tudo que estava oculto. Amém? Que Deus ia salvar os seus através do seu Filho Jesus Cristo. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que a Bíblia acabou de dizer que Jesus, Ele salvará o seu povo do seu pecado. Por isso, quando Jesus veio, não deram atenção para Ele. Aí, sem saber que Deus estava em Cristo. A Bíblia diz que Deus veio para o que é seus e os seus não receberam. Sem saber disso aqui que nós estamos falando, ou que a Bíblia está ditando. Então vamos meditar um pouquinho, para nós ver a beleza da palavra de Deus. E que nós temos que, se quiser ser salvo, ficar com a Bíblia. Amém? Então agora no versículo 21 diz assim: dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido Deus conosco. Há nos tempos lá eles não aceitaram, em nossos dias é a mesma coisa. Eles não acham que o Espírito que está em Deus, em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito de Deus. Não, é o Espírito do Filho, é fora das coisas divinas. Não existe isso, tá bom? Aquele Espírito que está em Jesus é o mesmo Espírito de Deus. Quem está entendendo? Na Bíblia não dá lugar para você as coisas de Deus. Foi Ele mesmo que fez o homem. Jesus nem existia, o Filho nem existia. Então era Ele mesmo que tinha arrumado um jeito para salvar nós de novo. E de que maneira Ele arrumou um jeito? A Bíblia diz que Ele se fez homem, como eu e como você, para morrer no meu lugar e no seu. Porque o homem lá atrás era vivo.
Ele era espírito, andava com Deus. E Deus permitiu que Adão saísse fora do jardim de Deus e morresse. Amém? Para que os planos dele lá na frente, ele mesmo se revestisse de carne, tomasse aquele tempo de carne e nascesse de uma mulher, amém? Sem dar explicação para ninguém, para morrer no meu lugar e no seu. Amém? Então todos morreram. Para você voltar para lá, era necessário alguém pagar esse preço. E ninguém podia pagar esse preço porque todos nós fomos nascidos de sexo, todos nós fomos nascidos de coisas assim. E para você voltar para lá, tinha que ser alguém, um sangue de alguém que nunca pecou. Quem entendeu? O sangue de alguém justo, o sangue de alguém puro. E o único puro que tinha era o próprio Jesus Cristo. Porque ele nunca pecou. E também ele não nasceu com intervenção de homem e de mulher. Amém? Então, agora eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia. Vamos lá, vamos deixar Deus, que Deus possa nos ajudar. Abra sua Bíblia comigo aí. Abra sua Bíblia comigo aí, hein? Gênesis. Gênesis 4. Os irmãos acharam? Presta atenção, nós vamos ler. Diz assim: e teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Amém? Então aqui só está Abel e Caim. Não está Abel Antônio dos Santos, não está Abel de Oliveira. Está assim? Não. Aproveitar, vamos pegar mesmo. Tudo que é de Deus só tem um nome. Só tem, os irmãos falam um nome. Acabamos de ler aqui na genealogia de Jesus. Deus tem Enoque, tinha Abraão, Isaac, Jacó, né? José. Não é José Antônio de Abraão? Tinha? Não. Não tinha e nem teve. Por quê? Porque quando veio Jesus Cristo, para ele receber o sobrenome, hoje nós temos sobrenome, temos? Nós temos o sobrenome dos nossos pais. As coisas de Deus não tem isso. Amém? Então, para alguém receber um sobrenome que é acima de todos os nomes, tinha que morrer. Que foi Jesus Cristo, que recebeu o nome acima de todos os nomes. Vamos por, tinha Jeová Jireh, Jeová Shaddai. De repente, caiu por terra tudo aquilo. E de repente, hoje, se você orar, se não for em nome de Jesus, Deus não te ouve. Amém? E de repente, acontece alguma coisa espiritual, que parece que o próprio Deus, Jesus toma o lugar de Deus. Não é que parece, não. Jesus tomou o lugar de Deus mesmo. No seu ministério como filho. Amém? Como Deus. Está entendendo? Jesus disse: deixa que todo poder é me dado nos céus e debaixo. Então todo o poder está com Jesus. Mas como que é isso, irmão Carlos? Não por causa do que ele fez, do holocausto, do sofrimento, tudo aquilo que estava escrito lá atrás, que era para acontecer sobre oferta, sobre holocausto, né? Que Deus exigia lá atrás. A Bíblia diz que Deus não aceitou aquilo, por causa do seu Filho Jesus Cristo, que haveria trazer para nós alguma coisa mais perfeita. Amém? Então agora nós vamos meditar um pouquinho na Bíblia e passear na Bíblia, que eu falei para os irmãos, Gênesis 4, agora 4:20 diz assim, presta atenção. O mundo aí fora, os irmãos falam o mundo. Amém? As coisas de Deus, Deus não aceita dois nomes, tá? Então você vai ver que diz assim, 4:20. E Ada teve a Já, este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado.
E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Esse lá também teve o quê? A Tubal caiu. Amém? Tubal. Mas tinha que trazer o nome de Caim. Para mostrar para mim e para você de que genealogia são eles. Quem entender? A genealogia de Jesus Cristo não tinha sobrenome. Amém? Então agora vamos passear na Bíblia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala sua Bíblia comigo em Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Jesus disse que esse evangelho seria pregado em todo o mundo e depois viria O fim. o fim. Eu falei esse evangelho, né? E que é esse evangelho, irmão Carlos? Só o que está na Bíblia. Amém? Só o que está na Bíblia. Fora da Bíblia não tem outro evangelho. Tá bom, irmãos? Aí você vai ver, bom, vamos lá, Êxodo 31. Vamos deixar a palavra de Deus falar melhor aos nossos corações. Deus está dando um mandamento para Moisés e um mandamento para o povo judeu. 31, 31, 31. 31 que eu falei? 31, 18, diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo De Deus. Hoje, nos nossos dias, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Você vai ver lá atrás, Davi escrevendo, sem saber o que estava escrevendo. Disse o Senhor ao meu: Senhor. assenta-te à minha direita, até que eu coloque teus inimigos por os cabelos dos teus. Testa. Era para ele ou era para nós? Era para nós, tá bom, irmãos? Ele não sabia nem o que era isso, e no entanto estava escrevendo. Por Deus. Quem entendeu, diga amém? As escrituras só vai ser abertas para mim e para você quando Jesus Cristo morre, e João chora muito, e a Bíblia fala lá em Apocalipse que não tinha ninguém digno de abrir os 7 selos. E João chorava muito, e alguém disse para João: João, não chores. Não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os 7. Então você vai ver, então, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é Jesus. Quem está entendendo? Amém? Então você está vendo, não tem muita coisa de nome, aquelas coisas acrescentadas, não. Tá bom? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Já lemos 31? Já lemos ou não? Já? Falando a respeito das tábuas de pedra que Deus deu para Moisés. Eram tábuas da lei para o povo judeu. É João 5,46. Evangelho de João 5,46. Não vou correr daqui não, senão eu posso me perder. E outra, a própria palavra de Deus, ela não deixa você se perder. Ao contrário, ela faz você se achar. Evangelho de João 5,46. Agora, o próprio Jesus está falando com esse povo judeu que tinha a lei dada por Moisés lá, mas que não eles não cumpriram, tá bom? O único homem que cumpriu a lei foi Jesus Cristo, tá bom, irmãos? Mas ninguém. É João 5,46, irmãos acharam? Vamos meditar um pouquinho? E diz assim: o 43 diz assim, Jesus falando, vamos ver se os irmãos prestam atenção naquilo que nós estamos falando, tá bom? Então Jesus disse assim, 43, eu vim em nome de meu... Quantos nomes tem aqui? Eu vim em nome do meu Pai, mas aí a tua pergunta aí fora, qual é o nome do Pai? Eles não sabem. Puseram outra coisa no nome do Pai, amém? Mas o Pai tem nome. O Pai é Jesus. Quem entendeu? Então Jesus vai estar explicando aqui, explicando para nós na Bíblia,
E quando eles vão ler, vai ver que está escrito também, mas eles não querem crer. Amém? Então diz assim: eu vim em nome de meu e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceite, que é o anticristo, que está para vir agora. Estão levantando um templo lá, não sei se vai levantar, mas para cumprir a Bíblia eles têm que levantar, porque esse homem tem que entrar lá dentro. Amém? Fazer o concerto não conosco, mas o concerto do povo judeu. Quem entendeu? Então esse homem já está aí, tá? Toma conta de tudo, tá bom? Tem certeza do que eu estou falando, tá bom? Versículo 44. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Amém? Então eles preferem, sabe, ir atrás um do outro, aprender um com o outro, menos com a Bíblia. Versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A um que vos acusa, Moisés, a quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu, irmãos. Amém? Deus escreveu de Moisés, Deus disse lá atrás que Deus levantaria um profeta igualzinho a ele. E quem não ouvisse este profeta, morresse. Ia ser digno de morte. Quem entendeu? Estava falando de Jesus. Aí Jesus falou: não, vocês não creem no profeta e nem em mim, vocês não creem em ninguém. Vamos continuar meditando? Vamos lá, versículo, vamos lá. Pegar versículo aqui para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. João 8,6, vai acontecer isso, o que nós estamos lendo, tá bom? João 8,6. Os irmãos acharam? Vou ficar aqui bem esperto para ver se é 8,6. Diz assim, 8,6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Por quê que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra? Amém? Vamos lá. Porque Deus tinha dado para eles a tábua. Vamos lá agora para Êxodo. Agora volta para cá, tá? Êxodo 20. Êxodo 20, 14. Os irmãos acharam? Era a lei de Moisés. Está escrito o quê? Não adulterarás. Não adulterarás. Então agora eles pegaram aquela mulher em flagrante adultério e estão levando até gente. E aquela mulher, pela lei, tinha que ser apedrejada. Então vou voltar para lá, Bilhão, tá bom? 6, né? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Por que estava escrevendo na terra? Porque eles tinham o coração petrificado. Eles não honraram a Deus lá atrás. Amém? Todos eles foram adúlteros. Quando não adulterava fisicamente, eles adulteravam com outros deuses. Quem está entendendo? Cheio do que era para eles exaltar a Deus, o único Deus que tirou eles lá do Egito, abriu o mar vermelho para eles passarem a seco. Mas fizeram isso? Fizeram nada. Amém? Foram adorar aquele bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro de ouro era o Deus que tirou eles do Egito. Os irmãos entenderam ou não? Amém? Se perderam. Então agora estou aqui com Jesus. Jesus está escrevendo na terra, porque no coração deles não ia escrever mais. Amém? E diz assim agora no versículo 7. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra, traduzir, seus idólatras, seus adúlteros, vocês fazem igual também, até pior do que essa mulher. Quem está entendendo? Porque eles tinham pecado para Deus, tudo é pecado. Não estou entendendo? Mas eles estavam fazendo isso para ver o que Jesus falaria contra a lei de Moisés, para apedrejarem eles também. Então estava com maldade nos seus corações contra Jesus Cristo. E hoje meu caso é diferente? Não igual. As pessoas vão contra Deus com a palavra de Deus na mão. Não aceite e acabou. É a mesma coisa. Já vai entender? Está lendo a palavra, mas não aceita o que está escrito. Amém? Coração de pedra, petrificado. Mas Deus sabe o que faz. Deus disse que esse evangelho seria pregado. Amém? Então tentaram fazer aquilo para acusar Jesus Cristo. Jesus olhou para aquela mulher, olhou por baixo assim, todos tinham ido embora. Jesus disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Nem eu te acuso. Vais e não peques, um novo manda, porque Jesus veio para salvar e não para julgar. Quem está entendendo? Quando Jesus veio, Jesus, a Bíblia fala que ele salvaria o povo do seu quê? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, que Deus é maravilhoso. Salmos 11:3. Salmos 11:3. Vamos ver do 1 até o 3, para ver o que diz, né? Que diz assim: no Senhor confio, como dizes, pois, a minha alma, fuge para as vossas montanhas, como um pássaro, porque eis que os ímpios arcam, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as oculta aos retos de cor. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Nada. Amém? Se não for Jesus, se não for Deus, não pode fazer nada. Está tudo transtornado. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Salmo 82:5. 82:5, os irmãos acharam? Então vamos ler do 1 até sair do 5. Os irmãos perceberem quando Jesus estava no meio da congregação de Israel. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Amém? Estava no meio da congregação, no meio dos judeus, que eram para ser povo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar lendo. Diz assim: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas, dos ímpios? Jesus não respeitava eles. Quem está entendendo? Hoje, irmão Carlos, tem que respeitar todo mundo, mas deixar de falar a verdade, pode esquecer. Jesus nos chamou para falarmos a verdade. E a verdade é que vai falar mais alto. 3. Defender o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e endecer? Eles não faziam. Livrai o pobre necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra. Foi quando Jesus veio, e ele estava assim, como nós vemos lá atrás, todos os fundamentos vacilam, ou transtornam. Versículo 6. Eu disse, vós sois deuses. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Isso foi quando Jesus estava no meio da congregação, e eles falaram para Jesus que eles tinham por pai Abraão, e Deus disse que eles tinham por pai o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Amém? Essa passagem aqui aconteceu quando Jesus veio, e Jesus tacou na cara deles, porque eles falaram que tinha por pai Abraão,
Jesus disse que eles tinham por pai o diabo, né? Ele já disse Jesus. E Jesus falou para ele naquele dia: está escrito na vossa lei, porque vocês não querem crer em mim, vós sois deuses. Amém? Porque aquela palavra dirigida ou escrita aqui na Bíblia só está falando somente dirigido para Jesus Cristo e só para aquele minuto, só para aquela hora e só para aquele acontecimento. Quem está entendendo? Então olha o que está acontecendo. Jesus tacou na cara dele: está escrito, porque vocês não querem crer. Vós sois Deus e todos os outros filhos do Deus Altíssimo, e como homem vocês todos vão morrer, mas eu não. Quem entendeu? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, eu falei que ele não, ele morreu, tá bom? Só que ele ressuscitou. Tá bom então. Porque falando quanto aos filhos dos homens, todos aqueles que não ressuscitou, é porque vão passar por julgamento, tá bom? João 8,16, já lemos, né? 8,6. Não, nós estamos em Salmo, né? Tá vendo? Tem bastante escrito aqui que eu peguei bem rapidinho chegando. E esse eu vou guiar aqui, eu vou fazer confusão. Mas Deus não deixa a gente fazer confusão. Isaías 58:12. Vou aproveitar a hora, então vou pular bastante aqui, porque as horas vão embora. Isaías 58:12. Os irmãos acharam? Quem pode ler para mim, fazendo favor? E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. 58:12. 57, 58, 12. E os que procederem, e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de ruptura e restauradores de veredas para morar. Amém? Então Deus está falando aqui já na frente que Deus levantaria alguém que faria essas coisas. Amém? E esse alguém que ele levantou foi Jesus Cristo. Né? Então vamos continuar lendo mais um pouquinho para a nossa meditação. Então a Bíblia está falando aqui que Deus levantaria. Levantará ou levantaria quando veio Jesus Cristo. Apocalipse 21:14. Apocalipse 21:14. Já vou deixar. Aqui Deus está falando novo céu e uma nova 21 diz assim, tá bom? Viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então nós vamos estar lá no céu com Jesus, tá bom? Aí diz assim no versículo 10, 21:10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia Do céu. Essa outra que está aí já não vai existir mais, tá bom? Quando está acontecendo isso aqui, porque está no fim. Presta atenção para como é que é as coisas de Deus. João viu alguma coisa que ainda não aconteceu. Quem está entendendo? E agora, no caso, ele viu, será que vai acontecer? Será? Deus disse assim, por causa do amor que ele tem para mim e por você. Ele está mostrando onde você vai morar. Quem está entendendo? É lindo ou não é lindo? Né? Deus é assim. As coisas de Deus não se mexem. Deus falou do anticristo. Está e não está? Lembra uns tempos atrás que nós falávamos das bestas, né? De Apocalipse, e que agora não se fala mais, porque já passou o tempo deles também. Amém? E agora é o tempo do anticristo, e o anticristo também não é para a igreja. O anticristo é para fazer aliança com os judeus. Só que junto
com o tempo do arrebatamento da igreja. Então nós temos que preparar para um dia nós, quando abrir os olhos, estivermos lá. Aí eu ficar pensando, meu filho, e minha filha, olha aquela galinha bonita que eu criava de 12 ovos, tá? Vai ficar pensando nisso? Vai nada, irmão, amém? Eu quero mas nem acordar. Eu quero ir embora daqui. Amém? Deus é tão maravilhoso, irmão. E lá no céu você não vai ter recordação de nada. Senão, você vai ficar triste, chateado. Chega que nós ficamos aqui, irmão. Amém? Lá no céu é só beleza, só alegria. Uma alegria em cima da outra. Entendeu? Amém? Nessa carne aqui, irmãos, é só problema. É só confusão. É morte. O homem em si mesmo já é um troço feio para se aguentar. E depois tem o diabo aí. Já não basta eu com a minha ruindade, né? Aí vem o diabo. É uma cruz ou não é uma cruz? Amém? É duro, irmão. E Deus sabe disso. Por isso, dê glória a Deus, por Ele ter te chamado. Dê glória a Deus por Ele ter deixado a palavra dele para você prestar atenção. Para você não se... Como é que se fala? Deus veio para te libertar de todo aquele jugo. Para você não pôr a sua cabeça debaixo de novo, não. Amém? Então, vamos lá. Falei Apocalipse 20. 21. Agora o 11 diz assim: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de e como cristal resplandecente. É onde Jesus estava lá em cima, e quando Estevão olhou para o céu e viu Jesus nesse lugar, só que ele viu só Jesus, tá bom, irmão? Tinha ninguém à direita nem à esquerda, não. Tá bom? Era um lugar onde Estevão viu Jesus. Versículo 12. E tinha um grande alto, com 12, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Agora, meditar um pouquinho, meus irmãos. Essas 12 tribos de Israel não é os filhos de Jacó. Está entendendo? O cara está falando aqui que as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, não são os filhos de Jacó. Amém? Os filhos de Jacó deixaram a desejar. Deixa eu ver aqui. Rubens deitou com a sua concubina do pai dele. Você acha que ele vai estar aqui? Vai nada, irmão. Simeão e Levi matou meio mundo lá atrás. Você acha que ele vai estar aqui? Não. Aqui está falando essas 12 tribos, são dos 12 mil judeus, 144 mil, que Deus vai salvar. Depois que a igreja vai embora, Deus está voltando para o povo de Israel. Agora aquele povo de Israel, sim, vão ser obedientes, vão ser verdadeiros judeus, porque judeus não acreditam em outro Deus. Quem está entendendo, diga amém? A mente deles vai ser aberta para eles acreditarem na palavra de Deus e perceber que esse Yeshua que Deus deu para eles é o Todo-Poderoso. Amém? Então isso é bonito, né, irmãos? Isso é lindo. Deus está voltando para eles, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então o versículo aqui, 12 diz assim: e tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são o nome de 12 tribos de Israel. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. Amém? Igualzinho que tem aqui embaixo, tá? Amém? Versículo 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Então agora tinha um muro, mas não tinha fundamento. Lá entrava quem queria, o povo judeu fazia o muro, a turma ia lá, arrebentava tudo, colocava fogo. Amém? Agora, nesta cidade aqui não. Amém? Nessa cidade tem 12 fundamentos do primeiro muro, e o segundo, o mesmo muro, com alguma coisa mais forte, que é os 12 fundamentos dos apóstolos.
O que diz isso, irmão Carlos? É a Bíblia. Se você não estiver na Bíblia, está fora desses fundamentos. Quem está entendendo? Se você não tiver com a Bíblia, Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, foi escolhido por Deus. Esses 12 são os fundamentos do apóstolo. Mas cadê eles? Está aqui na Bíblia. Está falando sobre esses fundamentos que eles saíram pregando, que eles obedeceram, porque são fundamentos de Deus. Quem está entendendo? Senão você não entra nesta cidade. Você não faz parte dessa cidade. Quem está entendendo? É fundamento dos apóstolos, da qual Jesus Cristo é o cabeça de tudo isso. Ele é a pedra fundamental. É assim que diz a Bíblia ou não? Amém? Então a Bíblia fala assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nela o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Os apóstolos do Cordeiro, Pedro, Tiago, amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos ler alguma coisinha a respeito desse apóstolo. Mateus Mateus 18, 23. Mateus 18, 23. Eu dou risada porque as coisas de Deus é brincadeira, né? Rapaz. 18, 23. Como é que está escrito? Deixa a palavra de Deus falar. Dezoito, 15. Você vai achar? Quer dizer assim, Jesus falando para os discípulos, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreender de ti ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Que Deus só aceita se for assim, tá bom? E se não a escutar, dize-o aí. E se também não a escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. É verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Está falando para quê? Para os 12 que eles têm esse fundamento. Amém? Se eles falar, se tiver escrito aqui, que está escrevendo alguma coisa contra alguma coisa, eles têm o poder para fazer isso. Foi Deus que mandou eles fazer. Você entendeu? Versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Por que ele falou que seria feito por meu Pai, que está no céu? Porque Jesus estava na terra, falando com os discípulos, e Jesus não tinha sido sacrificado, Jesus não tinha sido ressuscitado, Jesus ainda não subiu ao céu, amém? Porque depois que ele sobe ao céu, é ele que manda o Espírito Santo. Quem está entendendo? É ele que é o próprio Pai. Quem está entendendo? Por isso, ele está falando dessa maneira aqui. Aí você vai ver as pessoas fazendo confusão por causa dessas coisas assim. Amém? Deus é sábio. Amém? Mas aos seus, Deus deu a entender. Quando Jesus estava falando isso aqui, dessa maneira, ó, pedireis isto e será feito por meu, que está no céu. Mas antes do Pentecostes, tá bom? Tá bom? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu, aí eu estou no meio. Olha o tempo que passou quando Jesus falou isso. Então ele falou para os discípulos e depois disse,
Porque onde estiver dois ou três em meu, ali eu estou. Então depois do Pentecostes. Está vendo, irmão? Quem está entendendo? Está vendo como um versículo para o outro tem bastante tempo? E você pensa que está tudo junto e faz confusão? Quem entendeu? Diga amém. Amém? Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então tem muito que perdoar, né? Amém? Se teu irmão vir te pedir perdão, perdoa. 10 vezes, 15 vezes, perdoa. Amém? É melhor se fazer isso do que se falar: estou cansado, não vou perdoar mais. Aí o problema vai ser com você. Já pode entender, irmão? Amém? Deus é maravilhoso, né, irmão? Vamos levar o versículo, senão nós vamos embora. Nós lemos em Mateus, né? Vamos ler Mateus 16. Só voltar umas 2 páginas para trás. Na verdade é só uma página mesmo. Dezesseis. Irmãos, acharam? Está vendo? A Bíblia fala lá que tinha 12 fundamentos. Pedro é um desses fundamentos, amém? Pedro é uma dessas portas. Quem está dizendo? E a porta principal é Jesus disse que quem estivesse com ele entraria e sairia e acharia paz. Porque para frente ou para trás, você está firme com Jesus, amém? 16 diz assim: Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Está vendo? A revelação vem direto, porque nós somos filhos de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra Pedro. Faz parte daquele muro. Está vendo? Aí você vai ver Pedro no dia de Pentecostes. Presta atenção. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Mas o povo não aceita, não. O fundamento de Pedro está errado. Quem está entendendo? É sério, não é brincadeira, não. Jesus disse: Eu não vim para julgar, vim para salvar. As minhas palavras naquele dia vos vão julgar. Qual que as palavras? Está aqui. Quem está entendendo, irmão? Versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem prevalece. Porque continua com a palavra de Deus. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Pedro pode desligar alguma coisa? Traduz melhor, meu cara. Não. O que está na Bíblia, que os discípulos escreveram, está ligado. Alguém inventar vir por fora, não liga, não consegue ligar. Quem está entendendo? Amém? É só a Bíblia e que os discípulos, cheios do Espírito Santo, escreveram a Bíblia, inspirado pelo Espírito, igual lá no Velho Testamento, que Moisés sobe um monte e com as pedrinhas à mão, e Deus dá a lei para ele, escrita naquelas pedras. Como será que Deus fez, hein? Será que Deus usou ponteiro? O que ele fez? Quem está entendendo? Amém? Eu tenho quase certeza que riscando tudo aí, parecia as letras. Deus é lindo, né? Deus é poderoso para essas coisas. Deus escreveu na parede, de uma parede calhada, no estuque lá do rei Daniel. Amém? Escreveu, apareceu um dedo lá de mão e escreveu na parede. Deus é maravilhoso, amém, irmãos?
Então é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o cabeça daí. Mas no caso você falou que não tinha mais nome, e agora acrescentou Jesus, para que você perceber que Jesus é o nome que salvaria o povo do seu, e o Cristo quer dizer ungido, enviado de Deus. Tem alguma confusão? Mas o nome dele é Jesus. Não tem Jesus Antônio, amém? Como nós temos aqui, amém? Agora lá do outro lado tem, amém? Tubalca, para mostrar de quem são. Deus é lindo, irmãos. Deus faz isso para você prestar atenção nas coisas que é dele. Tudo que é dele só tem um nome, um nome, um nome. Aí Jesus vem e fala para mim e para você: eu vim em nome de meu, outro vai vir em seu próprio, e vocês vão dar ouvido para ele, que é o anticristo. Jesus disse que quando andava com os discípulos, Jesus disse que ele fez aos discípulos conhecer o seu nome, o nome do Pai. Como que os discípulos conheceram o nome do Pai? Porque o nome do Pai está em G, e o nome de Jesus está junto do nome do Pai. Amém? Então, traduzido ainda dois, não é o mesmo. E ele não tem dois nomes. Tem dois nomes? Amém, irmão? Então, que Deus possa abençoar. Você vai ver essas festas juninas por aí, festa de Santo Antônio, de não sei o quê, tá vendo? É de Deus isso aí? Não tem nada a ver, tá bom? As coisas de Deus é bíblico. Então, somente isso. Dá para a gente ler bastante coisinha, mas que Deus possa nos abençoar. E nós vamos voltar para a nossa casa, satisfeito. Eu pus aqui Mateus 19, 27 e 30. Vamos ler para nós de volta? Mateus 27. Mateus 27. 19, 27 e 30, amém? Não sei se já lemos? 19, 27 e 30, para nós ir embora. E que Deus possa nos ajudar. Mateus 19, 27 e 30, é isso? e 27 diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que recebemos? E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que a vós que me seguides quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Puxa vida, já pensou? Como que os da frente aqui vai julgar os lá de trás? Diz que vai julgar. Por quê? Porque eles não fizeram nada de certo. Amém? Só que ele vai julgar aqueles 12 dos 144 mil. Quem está entendendo? Porque os 144 mil vai aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Deus. Agora, aqueles lá de trás vão ser julgados. Igual nós estamos lendo aqui, eles já estão julgados. Quem entendeu? Então vamos lá. Então diz assim: também vos assentareis sobre 12 tronos, onde nós lemos lá em Apocalipse, tá? Para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casa, mão e irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome. Tá vendo? Tudo é Jesus, tá bom? Receberá 100 vezes tanto e ele dará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Então, nós somos os derradeiros, tá bom? Amém? Nós fomos e somos os derradeiros. E por a palavra de Deus vir até nós entender a palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós vamos ser os primeiros. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Você vai ver que antes de nós, milhões e milhões e milhões já pregaram esse Evangelho. Amém? E você vai ver que nós somos os pregadores da 10ª hora. A última hora. Né? Nós vamos receber um troféu, ou salário, qualquer coisa assim, igual aos outros. Quem entendeu?
E eu não vou reclamar, não. Tá bom, irmão? Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus possa continuar conosco. Graças a Deus por mais um culto. Essas mensagens que nós damos aqui, ou lemos aqui pela Bíblia, todos nós já sabemos, sabemos ou não sabemos? Amém? Mas vai ser uma bênção quando alguém ouvir lá fora, porque vai ouvir a palavra de Deus bem diferente do que se é pregado lá fora, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar e nos dar força, graça e poder para continuar fazendo a palavra, pregando a palavra de Deus, amém? O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Amém? O que é, irmão Castor? O que é isso quando eu estou fraco? Porque quando eu estou fraco, eu estou fraco mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo sobre luta, problema, amém? Porque ele ficava firme com Jesus, amém? Então, o que traduzindo? Quando ele estava fraco, ele ia aos pés do Senhor Jesus, orar uma vez, orar duas vezes, orar três vezes, e a ideia de se fortalecer. Quem está entendendo? Jesus disse para o apóstolo Paulo, para ele não se exaltar com as visões que ele teve. Amém? Então, porque tudo que é de Deus é bonito, irmãos. Se Deus proibiu o apóstolo Paulo de se exaltar, imagine eu aqui em cima do púlpito, ficar falando de outra coisa sem ser a palavra de Deus. Deus aceita? Deus aceitou o apóstolo Paulo, que foi ao céu, viu coisas lá, que não é lícito nós ficarmos sabendo. Quem está entendendo? Então é assim. Eu estou falando isso porque nós fizemos uma live, eu trouxemos uma mensagem aqui, que Deus pegou alguém lá fora. Tenho certeza do que eu estou falando. Amém? Quando foi pregar, tinha costume de falar dele em cima do púlpito. Oh, pixa, agora não fala mais. Amém? E é homem de Deus. Mas Deus usa os homens de Deus para repreender os homens de Deus. Somos todos irmãos. E dentro da palavra, e quem é de Deus ouve a palavra, não fica bravo não. Porque quem é de Deus percebe quando Deus está usando o outro. Quem entendeu? Diga amém. Amém? Então nós estamos sendo uma bênção. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, obrigado pela igreja, Senhor, que faz muito bem para mim, nos dá vida e vida com abundância, temos guardado e nos livrado de todo mal. Senhor, entrega a tua igreja em tuas mãos, entrega a minha família, Senhor, todas as famílias da terra, e olha em favor dos pastores, Pai Santo, e todos aqueles, Pai Santo, que estão ouvindo a tua palavra, que o teu nome, Senhor, possa ser exaltado na boca de cada um dos teus servos. Eu te louvo e te agradeço. Nos despede-nos em paz. Dá-nos livramento, Senhor, porque aí fora o mundo jaz no maligno. E nós sabemos disso, Senhor. Se fosse pelo nossos inimigos, a palavra de Deus nos diz que ele nos engolia vivo. Mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Nos despede-nos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor.